Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário em que estejam ouvindo este áudio. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, nós vamos dando continuidade ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E hoje nós vamos falar aqui sobre uma coisa que ninguém faz, nenhum de nós faz, né? Que é julgar. Julgar, né? O tempo inteiro, né? Uma dificuldade ainda muito aparente, muito evidente aí na nossa personalidade, no estágio evolutivo que a gente está. Né? A gente está sempre aí julgando a atitude dos outros, o comportamento, até os pensamentos, né? Se bobear, a gente está até querendo julgar até o que a pessoa está pensando sem nem saber o que o outro pensa. Mas enfim, vamos mais uma vez, a gente, né, vamos aqui ler a passagem evangélica, e aí nós vamos ler algumas reflexões aqui à luz da doutrina, e eu trouxe um texto do Vinícius, né, Pedro de Camargo Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre. Eu achei um texto bem forte, mas é interessante a gente, eu acho que todas as lições que são difíceis na nossa vida, e trazendo aqui para o Evangelho, tudo aquilo que é mais difícil, às vezes a gente tem que colocar alguns desafios ali que chocam mais, né? Para poder dar uma mexida, porque senão a gente fica muito naquilo, é difícil, é difícil, é difícil. Sim, é difícil, mas alguma coisa tem que nos movimentar para que a gente se sinta até, vamos dizer, indignado, né? E tentar fazer com que alguma mudança venha, porque senão a gente só fica achando que as coisas são difíceis, 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 porque são mesmo, e a gente simplesmente não consegue fazer nada. Então essa história é uma história, eu achei, né? Pode até, eu achei ela uma história forte e ela tem que ser bem interpretada, mas quando a gente chegar lá, a gente lê e aí a gente começa a refletir a respeito. Vamos aqui então nos ater ao Evangelho, porque é sempre ele que vai colocar a luz, né, que vai dar o foco exato para as interpretações necessárias em tudo na nossa vida. Em qualquer leitura que a gente faça, em qualquer coisa que a gente ouça e observe, é a luz do Evangelho que deve ser que deve dar foco, né? Que deve iluminar aí, clarear a nossa mente e a nossa compreensão das coisas. Então, aqui pelo Evangelho de João, né? Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida que medirdes, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Assim está em Mateus. Agora, em João, né, tem a história da mulher adúltera, né? Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés na lei mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus tentando, para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E, tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. E assim está em João. Né? Agora, a luz que a doutrina
nos esclarece a respeito dessa história tão cheia de significado, de representatividade, né? Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar aos outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. E isso a gente já vem falando aí em algumas... A gente falou, acho que na semana passada, a respeito da indulgência, que é aquele sentimento que a gente sempre tem em relação a nós ou a quem nos convém, né? Então, tudo que eu faço tem uma desculpa justa, tudo que o meu filho faz tem uma desculpa justa, tudo aquilo que alguém assim, que me convém faz tem uma desculpa muito justa. Mas, se a mesma coisa fosse praticada por qualquer outra pessoa, sobretudo com aqueles com quem a gente não gosta, não vai com a cara, né, os inimigos, enfim, os desafetos, aí é implacável, já tem que condenar, né, ali inapelavelmente, com condenação ali sumária e tudo mais, né? Então é assim que a gente faz, a gente não é indulgente porque nós temos um peso, são 2 pesos e 2 medidas, né? Nós temos um peso e uma medida muito leve quando é favor, quando se refere a nós ou aos nossos, e muito severo e muito pesado quando se refere à mesma ação aos outros. E isso a gente vê da nossa sociedade ainda, né? Ainda é assim. A gente percebe muito isso em várias situações, né? Da diferença aí de tratamento que a gente observa na sociedade. E aí continua aqui, né? A censura de conduta alheia pode ter 2 motivos. O primeiro, reprimir o mal, é um motivo justo, né? Ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Ou às vezes até os 2, né? Pode ter um ou outro, ou até os 2. Este último motivo jamais tem escusa, que é o da maledicência, né? Porque decorre da maledicência e da maldade, que é você querer humilhar publicamente a reputação do outro, né? Então, quando a gente censura alguém porque não vai com a cara da pessoa, isso é uma coisa, né? Porque muitas vezes, a pessoa, quando a gente toma esse partido, às vezes a pessoa nem fez nada, mas a gente já achou que fez e já está ali querendo ter um motivo, ou não sabe as razões pela que levou a pessoa a fazer, né? Não conhece. E ali, como a gente tem essa maldade dentro de nós, de querer expor ali o pior da pessoa para desacreditar, né? Desacreditá-la, a gente começa ali a fazer os julgamentos como se fôssemos ali os senhores da boa moral, né? Então isso aí chama o quê? Hipocrisia. Agir dessa maneira é ser hipócrita, né? Agora, quando você tem o objetivo sincero de reprimir o mal, aí é justo, aí é nobre. Então, qual é a diferença de querer reprimir o mal? Porque Jesus sempre reprimiu o mal. E Jesus é nosso modelo e guia. Então, se a gente tem que imitar Jesus, né? Como que a gente vai fazer então? Quando a gente percebe o mal, tem que fazer de conta que não está vendo? Deixa, não me interessa? Não, não é assim, né? Nós fazemos parte de um sistema, de um mecanismo, nós somos peça integrante. Então, a nossa obrigação é zelar para que aquela engrenagem funcione da melhor forma possível. Então, quando a gente vê que um mal está acontecendo, deveria ser a nossa obrigação moral, né? Reprimir esse mal. Mas qual a diferença entre reprimir o mal para que ele não se perpetue ou se alastre, né? Qual é essa diferença de reprimir o mal para que o bem, né, aconteça? E qual a diferença de fazer isso e a diferença de sair expondo a pessoa simplesmente pelo desejo de vingança,
talvez ali pelo prazer de querer fazer com que a pessoa fique ali desacreditada. Existe uma diferença. A diferença, né, saber reprimir o mal, está na ordem, no campo moral. Porque se aquilo me choca, se aquele mal é algo que me choca, ele tem que me chocar porque eu já combati aquilo completamente em mim, eu não tenho nenhum resquício. Eu tenho que ter plena convicção e certeza, e coisa que é difícil a gente ter, de que no lugar daquela pessoa eu jamais faria nem correria o risco de fazer igual ou pior. Em outras situações também. Então, isso se chama autoridade moral, né? Que é uma coisa que a gente ainda não tem, mas precisaria desenvolver. Né? Então, vai falar aqui na frente. Olha. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade. E mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta evidentemente das palavras de Jesus. Então, é sempre o bom exemplo. Então, aqui, olha, fechou, né? O Evangelho fecha com como que a gente tem que fazer para reprimir o mal. Não é apontando o dedo, está errado, né? Condena, tira a pedra. Não é assim. É dando o bom exemplo. É fazendo o contrário daquilo que a gente acha que não deve ser feito. Então, quando a gente age, né, então uma pessoa, um ato de desonestidade. Então, se eu condeno aquilo ali, em vez de eu chegar publicamente e falar, né, eu vou agir com honestidade. Então, o que acontece? As pessoas que estão assistindo, elas terão ali aos olhos, elas têm modelos para poder fazer comparação, né? Aí o discernimento é que vai falar, olha, aquele fez errado, aquele fez certo. Às vezes a própria pessoa que fez errado, numa dessa, ela se percebe que errou e ela mesma se envergonha dela mesma e procura se corrigir. Não precisa ninguém ter ido lá apontar o dedo para ela, né? Agora, espíritos de uma condição como a do Cristo, que são puros, esses sim, eles têm essa condição de reprimir o mal. Mas até esses, tendo essa condição, não faziam, né? Jesus fazia de uma maneira generalizada. Mas, por exemplo, nesse episódio da mulher, a mulher foi pega pecando, ela pecou, né? Mas certamente Jesus, que conhece todas as almas, conhece suas ovelhas, sabia que ela havia se arrependido, conhecia a história daquela mulher, né? Os motivos que a levaram a agir daquela maneira. E ali tocado de amor e compaixão, né? Porque naturais ali, o amor, né? Ele era o amor encarnado, o próprio Cristo. Ele, ao invés de pronunciar um julgamento ali, né? Ele leva ela à autorreflexão e a todos aqueles que estavam ali querendo julgá-la, né? Dessa maneira tão inapelavelmente, leva que eles também se autoanalisassem ali, fizessem uma avaliação dos seus comportamentos, né? Porque se ela errou, ela não errou sozinha, né? E aí, e se ela errou, eles também erravam, né? Também tinham lá os seus motivos, né? Para também serem julgados. Então, por isso que cada um, através dessa reflexão, cada um foi embora e ela deu um novo rumo para sua vida. Aí aqui eu trouxe uma história desse livro, olha, Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius. É uma história aqui que eu não sei se ela é verídica, se ela não é verídica,
né? Eu não sei, procurei informações no livro, também não encontrei, mas de qualquer forma são mensagens que traz ali muito material para reflexão profunda, né? Para que a gente compreenda, pense a respeito de algumas coisas, né? Nos leva mesmo a, a pensar um pouco além, né? Então aqui, olha, a lição é julgamento macabro. Então não sei se isso daqui foi uma história real, tá? Mas enfim, vamos à leitura. Assim se deve denominar o júri a que se reporta a seguinte notícia. Então, uma notícia, né? Então, eu repito, não sei se isso aqui é algo verídico, né? Acredito que seja, pode ser que seja. Então, a notícia. Jerônimo Naylor, processado por crime de estelionato, está preso na cadeia de detenção, na casa de detenção do Rio, e achando-se gravemente doente, impossibilitado de se locomover, pediu ao juiz Dr. Vaz Pinto Coelho que procedesse ao julgamento na própria detenção, no que foi atendido. Então, é uma pessoa que está presa na casa de detenção do Rio, cometeu crime de estelionato, foi designada a data ali para o seu julgamento, mas ele estava muito doente, e a gente vai ver que ele estava muito, muito doente mesmo, que nem poderia sair mais lá da cadeia, então ele pediu que o julgamento fosse feito na cadeia e foi atendido. Então vamos lá. Anteontem, às 13 horas, na sombria enfermaria daquele presídio, deram entrada o juiz Dr. Vaz Pinto Coelho, o procurador da República Dr. Buarque Pinto Guimarães, o advogado Dr. Pinto Lima e o escrivão Cunha Pinto. Esses senhores a cercaram de um leito onde um homem esquálido de olhos esbugalhados agonizava. Vinham estes representantes da lei fazer o julgamento do moribundo. O réu Jerônimo Naylor, acusado de haver, em novembro de 1911, abonado uma firma falsa para receber no tesouro a quantia de... Gente, eu não sei nem ler isso daqui. 6.2.000 cifrão 000. Eu acho que deve ser 6 mil réis, não sei o que é isso, né? 1911. A quantia de 6 mil réis. Eu vou falar isso, tá? Porque eu não faço ideia de como que se lê essa cifra aqui. Então, esse valor, né? Que eu vou dar o nome de 6 mil réis, que pertencia ao padre Giacomo Coccoli. O procurador da República leu o libelo, fez a acusação. O libelo é a peça acusatória, né? Fez a acusação. O advogado da defesa, Dr. Pinto Lima, defendeu o acusado e pediu ao juiz a sua absolvição. Os espectadores dessa cena eram os presidiários e doentes, que de faces encurvadas e de olhos fundos, mal se erguiam do leito curiosos. O réu era indiferente a tudo o que se passava e estertotava. Então ele já estava ali nas agonias finais da morte, né? Então para ele aquilo tudo era indiferente. Quando, seguido pelos olhares doentios dos correcionais, o juiz, o procurador, o advogado e o escrivão desapareceram pelo portão da enfermaria. Eis como se demonstra a indefectibilidade da justiça humana. Julga-se um moribundo que estertora no catre de um calabouço, e abre-se de par em par as portas palacianas para os biltres de toda a espécie, responsáveis pela ruína da sociedade. Não? Olha só. Então, né, aquele moribundo ali, aquele estelionatário que estava morrendo diante dos olhos dele, estava ali sendo julgado, né? E os bandidos da sociedade, os biltres, né, que de toda a espécie responsáveis pela ruína da sociedade, continuam aí, né, bem, tá tudo bem.
E aí continua aqui, já estamos no finalzinho da história. Ademais, como ouve o padre Giacomo de Coccoli, é uma pergunta, olha. Ademais, como ouve o padre Giacomo de Coccoli, que é a vítima, né? Os 6.000 réis, foi dele que houve aí o estelionato, né? Como que ele conseguiu esses 6.000 réis que deram lugar à prisão do culpado? Aí continua, olha. Naturalmente é o produto de missas pelas almas do purgatório. Ora, como se ousa punir Jerônimo Naylor por crime de estelionato, quando o padre queixoso praticou também o estelionato, iludindo a boa-fé de dezenas de incautos, capazes de suporem que com dinheiro se obtém passaportes para o céu, então as missas cobradas, né? Bem disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrarei no reino dos céus. E termina essa lição. Eu achei forte do Vinícius, né? Porque a gente pode achar que a pessoa que está lá na cadeia, coitadinho, tem que pôr tudo. Não é isso que está falando aqui. Mas é como a gente tem 2 pesos e 2 medidas, né? É, é evidentemente que as leis humanas têm que ser cumpridas. Se comete-se crime, existe a punição humana. Mas por que só para uns e para outros não? Por que tem, né? Por que a gente percebe isso tão claramente aí na nossa sociedade? Então que a gente pare para refletir que, né, essa lição complicada aqui, dura, né? Até achei difícil, uma lição que um chacoalhão para a gente, mas que a gente reflita sobre ela, né? As leis deveriam ser para todos e não só para alguns, né? Agradeço a todos. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Eu vou hoje ler um texto e comentar sobre o Anuário Espírita de 1992. E o texto foi escrito por Salvador Gentili. Então, eu vou ler o primeiro parágrafo. Sem medo de errar, pode-se dizer que a maioria dos estudiosos da doutrina ainda não se capacitou com justeza do que vem a ser a vida eterna e, naturalmente, todas as situações que delas decorrem, especialmente a natureza do mundo dos espíritos e a ação destes nos 2 planos da vida, nas relações com os encarnados e com os demais desencarnados que povoam a esfera em que se situa a crosta e o mundo, chamado de material das nossas aparências. Então não é fácil compreender claramente o que seja a nossa vida pela eternidade, afirma, Salvador Gentili. E se pensarmos na eternidade, conseguiremos ver, o nosso ponto de chegada e o trajeto que trilharemos para a nossa conquista. E quanto já trilhamos para chegar ao ponto que estamos? Qual o tempo necessário para chegar à perfeição relativa? Né? Então, são perguntas, que meio difíceis de serem respondidas. Né? É difícil pensar no futuro muito e muito distante, e inclusive nem sabemos como fomos no início, o que fizemos, quem fomos, cada um de nós particularmente, para chegarmos a ser quem somos agora. Devemos sim confiar em Deus e fazermos o melhor que pudermos. Sabemos onde chegaremos, mas não sabemos quando e como. Estamos tão longe da perfeição relativa e é mesmo difícil nos imaginarmos como fomos em outros tempos desde os primeiros dias de nossa existência como seres humanos, como já disse, Quando chegaremos ao ponto final da evolução? Existe um ponto final? O futuro depende de nossas escolhas hoje. Deus respeita as nossas escolhas, quer o nosso progresso espiritual e não desiste de nós em qualquer condição que estejamos ou escolhas que tenhamos feito, mas jamais derroga suas leis.
Porém, tudo fará para evoluirmos e conquistarmos a felicidade verdadeira. O tempo que levaremos para atingir a perfeição relativa depende de nossas escolhas desde hoje. Também precisamos nos conhecer para nos ajudarmos nessa evolução. Quais são as minhas qualidades e as minhas dificuldades? Até que ponto consigo hoje amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo? Estou combatendo minhas dificuldades, tais como orgulho, egoísmo? Sou capaz de perdoar, compreender, auxiliar alguém? Em quais circunstâncias meu orgulho age e o meu egoísmo? O que preciso mudar em mim e o que fiz de bom hoje? Muitas vezes não percebemos o nosso egoísmo, mas o vemos no outro. Achamos que fizemos de tudo pelo outro e não fomos compreendidos. Fizemos pelo outro ou por nós mesmos? Por nós mesmos, né? O que fizemos de bom, entreguemos a Deus para Ele contabilizar, pois enganamos a nós mesmos muitas vezes. Quem sou eu e como quero ser? Como agi hoje? Com amor, com paciência, cultivei os bons sentimentos no dia de hoje? Continuando a leitura do texto de Salvador Gentili, eu vou ler agora. A missão primordial da doutrina espírita é o despertamento do homem para a sua natureza essencialmente espiritual, ajudando-o a conviver com o seu mundo de aparências e os seres do mundo invisível, que exercem sobre ele uma ação muito forte, capaz de influir profundamente na sua vitalidade, no seu livre-arbítrio e até no seu destino próximo e remoto. O que Salvador Gentili nos diz é muito significativo, pois estamos encarnados, mas o mundo espiritual não está distante de nós. Os diferentes planos se interpenetram. Em todos os espaços há espíritos. Em nosso entorno há espíritos que muitos são semelhantes a nós. Temos qualidades e dificuldades morais e intelectuais. E atraímos espíritos, portanto, nessas condições. Pode haver espíritos que queiram nos prejudicar pelo prazer de fazer os outros infelizes, ou mesmo pelo desejo de se vingar e por um dia, em alguma encarnação, os prejudicamos. Mas isso é manifestação de imperfeição moral. E quando também detestamos alguém, quando temos maus pensamentos, também estamos demonstrando a nossa imperfeição. A população de espíritos ao nosso redor, aqui na superfície do planeta, é bem maior do que a de encarnados. E como esse planeta é de provas e expiações, somos influenciados por esses espíritos, pois não somos perfeitos. É preciso não nos esquecermos de que também precisamos desenvolver nossas qualidades morais, além da questão intelectual. Temos que nos sobrepor às nossas dificuldades. Deus permite que tenhamos os anjos da guarda para nos auxiliar e outros espíritos amigos que nos aconselham. Nós estamos nesse mundo, mas não somos daqui exatamente. Somos do universo. Estamos estagiando aqui, e o estágio aqui durará quanto tempo? Para onde iremos depois? Somos seres espirituais em evolução. E continuando a leitura de Salvador Gentili, do texto que ele escreveu, o Espiritismo está destinado a libertar o homem encarnado da ação do meio que o cerca, de modo a que ele possa determinar-se, conscientizar-se de si mesmo e agir sob o comando de seu livre-arbítrio. Em uma palavra, melhorar-se interiormente. A questão parece simples, mas na verdade não é. Então, vemos que o Espiritismo estuda o mundo espiritual também, não só o mundo espiritual, é claro, mas estuda mais claramente, trazendo muitos esclarecimentos para nós, da vida no mundo espiritual.
E há muito, portanto, porque, como sabemos, porque há muitos livros psicografados que nos apresentam situações e ambientes do plano espiritual e as condições dos espíritos nos diferentes ambientes sociais. Sabemos através desses livros, que são comunicações espirituais, que há espíritos em condições espirituais bem diferentes um do outro. Há aqueles que influenciam em nossos pensamentos, mas assim como no plano dos encarnados há muitas pessoas sábias e amorosas, há também as mal-humoradas e há aqueles que não sabem perdoar, há aqueles que pensam em maldade em tudo que vê. No plano espiritual também acontece o mesmo, e os espíritos já disseram que no plano espiritual a quantidade de espírito é muito maior do que a de encarnados. São 6 vezes maior, pelo que me lembro. Por essa estatística, podemos imaginar que nunca estamos sozinhos. Se há espíritos desatentos, há muitos que querem influenciar em nossos pensamentos por diferentes motivos. Por vingança, por não querer que outros progridam, já que eles estão estacionários, mas também há os espíritos que nos auxiliam, pois estão voltados para o bem. O problema maior é quem desses espíritos nós costumamos dar mais atenção. Uma guerra pode ser criada sob a influência de espíritos belicosos. Um povo pode começar a agir de forma agressiva e criar situações difíceis, alimentados por alguns encarnados e muitos desencarnados perturbados. Temos um fato citado no Novo Testamento que conta sobre um homem que estava totalmente desequilibrado, pois era influenciado por muitos espíritos. Eu vou ler essa passagem do Novo Testamento, que está em Marcos, no capítulo 5, versículo de 1 a 15. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Jesus falou ao demônio que existia dentro dele: Sai deste homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Então, vemos nesse texto citado que havia um encarnado obsedado, perseguido, atormentado, por muitos espíritos. Vemos nessa parábola que muitos espíritos podem dominar um homem. Era uma prova muito difícil, mas também pode acontecer de muitos espíritos dominarem um grupo de pessoas, uma cidade.
cujo processo obsessivo é o denominado de obsessão coletiva. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, citado no livro Nosso Lar, no capítulo 24, vemos que os espíritos trabalhadores da colônia denominada moradia apelavam aos moradores de Nosso Lar para colaborarem procurando manter bons pensamentos, pois muitos espíritos do umbral estavam com suas forças tenebrosas que penetravam em todas as direções, alimentando as tendências mesquinhas dos encarnados e, portanto, dificultando chegar a um acordo de paz. E, como sabemos, tivemos uma Segunda Guerra Mundial com trágicos acontecimentos que certamente ninguém quer para si nem para seus entes queridos. E quando uma guerra começa, ninguém sabe como acabará. E que possamos, ao recordar na Segunda Guerra Mundial, oremos muito para que haja paz neste planeta, para que neste milênio possamos ter um grande avanço, muito mais na capacidade de nos irmanarmos cada vez mais do que de tecnologia, pois como ter um avanço tecnológico sem que a humanidade tenha desenvolvido o amai-vos uns aos outros, auxiliai-os uns aos outros, perdoai para que Deus vos perdoe. Continuando o assunto ainda, as influências são frutos de nossas escolhas, portanto, precisamos refletir sobre as nossas escolhas, nossos pensamentos, desejos, impulsos e objetivos, porque os espíritos nos auxiliam, mas nós é que fazemos as nossas escolhas. Deus permite as influências espirituais para que possamos nos fortalecer nas escolhas do bem. Para evoluirmos, precisamos refletir sobre nós mesmos. E Santo Agostinho nos deixou uma mensagem que nos ajuda a refletirmos sobre o aproveitamento do nosso dia a dia para nos conhecermos, tomando ciência de nossas dificuldades, de nossas qualidades e assim facilitar a realização de nossa reforma íntima e nosso progresso espiritual. O homem é um ser espiritual primeiramente. A vida de encarnado são fases evolutivas para chegar mais próximo a Deus e conseguir identificar e praticar as qualidades morais. E para finalizar, eu vou ler um trecho de Santo Agostinho que nos diz como fazia quando encarnado para realizar a sua reforma íntima. E essa questão está no Livro dos Espíritos, na questão 919A. A pergunta é: compreendemos toda a sabedoria desta máxima? Mas, porque ele citou sobre essa máxima na questão 919. Mas eu vou ler a questão 919A, que é um complemento. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Aí ele responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância. Se fizestes alguma coisa que censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar, perguntai ainda isto:
Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento ao entrar para o mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter visto, examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas, direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente, e o orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticado por outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm interesse em disfarçar a verdade. E geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas, e eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para ajuntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isto não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos e depois vos demos instruções que cada um de vós tem o dever de difundir. Foi com esses propósitos que ditamos o Livro dos Espíritos. Então aí, de toda essa mensagem, fica essa reflexão de Santo Agostinho para ter uma referência de como nos conhecermos e também para nos evoluirmos mais. Né? Obrigada, boa noite a todos, boa semana.